Um garoto de 18 anos foi para o treino no domingo, driblou o jogador mais famoso do Brasil e saiu de lá com um tapa no rosto e uma notificação extrajudicial na mão. Esse é o resumo do que aconteceu no Tomografia Computadorizada Rei Pelé, em Santos, neste fim de semana, e o nome do jogador que agrediu esse garoto vai te surpreender. Ou talvez não. O desentendimento entre Neymar e Robinho Júnior ocorreu na manhã do último domingo. Durante a atividade entre reservas, no Tomografia Computadorizada Rei Pelé, um dia depois do empate por 1-1 no clássico contra o Palmeiras. Deixa eu te contar o que aconteceu, com todos os detalhes. Em um treino considerado pegado, Neymar se irritou ao ser driblado pelo garoto e reagiu após pedir para ele maneirar. Os dois passaram a discutir após a cobrança do veterano, quando houve um empurra-empurra. Até aqui, briga de treino. Acontece. O problema é o que veio depois. Ao menos uma pessoa procurada pela reportagem diz ter visto também um tapa do camisa 10 no jovem, além de uma rasteira. Um tapa no rosto. Uma rasteira de Neymar em um garoto de 18 anos, no treino. E quem é esse garoto? Robinho Júnior, filho de Robinho, o ex-atacante do Santos, da seleção brasileira e do Milan. Aquele mesmo Robinho que foi condenado por estupro na Itália. Ou seja, o filho do jogador mais polêmico da história recente do futebol brasileiro foi agredido pelo jogador mais famoso do futebol brasileiro, dentro do CTO do Santos. Mas a história não parou aí. Os representantes do atacante Robinho Júnior enviaram ao Santos uma notificação extrajudicial para cobrar providências. No documento, o garoto de 18 anos faz 3 acusações contra Neymar e cobra a realização de reunião com o clube para tratar da rescisão contratual por ausência de condições mínimas de segurança no clube. Rescisão contratual. O garoto está pedindo para sair do Santos porque não se sente seguro. E o motivo é o homem que o clube trouxe para ser o símbolo do seu retorno à série autor. As 3 acusações são claras e estão num documento oficial. O documento enviado ao clube traz 3 acusações do jovem contra o craque, xingamentos de maneira ofensiva, uma rasteira e um tapa violento no rosto de Robinho Júnior. Xingamentos, rasteira, tapa violento no rosto, isso não é briga de treino. Isso é agressão física documentada contra um atleta menor de contrato num ambiente de trabalho. A defesa de Robinho Júnior fez 4 pedidos ao Santos com prazo de 48 horas. São 4 pedidos. Instauração de sindicância para investigar o ocorrido. Fornecimento das imagens do treino. Manifestação do clube pelas providências tomadas. E agendamento de reunião para tratar de possível rescisão. Imagens do treino. Esse é o detalhe mais importante. O Tomografia Computadorizada Rei Pelé tem câmeras. O treino foi filmado. Existe registro do que aconteceu. E o Santos abriu sindicância. O Santos FC informa que, por determinação da presidência, foi instaurado, logo após a ocorrência dos fatos, processo de sindicância interna para analisar o episódio que envolveu os atletas Neymar Júnior e Robson de Souza Júnior. Durante o treino do último domingo, no Tomografia Computadorizada Rei Pelé, sindicância instaurada. Departamento jurídico responsável. E a pergunta que todo mundo quer responder: o Santos vai punir Neymar? Porque essa é a bomba de efeito retardado dessa história. O Santos trouxe Neymar para ser o grande nome do clube. Pagou caro. Apostou a credibilidade do projeto nele. E agora precisa decidir se pune o maior ativo do clube por agredir um jovem atleta no treino. Se pune, enfraquece Neymar. Se não pune, sinaliza que no Santos existem jogadores acima das regras. Não existe boa saída. Só existe a saída certa. E a saída certa é punir. Mas tem um contexto que torna isso ainda mais explosivo. Neymar está numa sequência de polêmicas que não para. Neymar tem acumulado uma série de polêmicas nos últimos meses, enquanto vive incertezas
sobre sua convocação para a Copa do Mundo. No início de abril, o jogador de 34 anos foi criticado por ter usado uma expressão considerada machista para se dirigir ao árbitro do jogo. Dias depois, discutiu com torcedores na Vila após tropeço santista diante do Recoleta. Após derrota para o Fluminense no dia 19 de abril, Neymar fez um gesto que foi entendido por alguns como um sinal para não escutar reclamações dos santistas. Fala machista. Briga com torcedores. Gesto interpretado como deboche para a torcida. E agora, agressão física a colega de treino. 4 polêmicas em menos de 2 meses. E tudo isso acontecendo enquanto a convocação para a Copa do Mundo pende no ar. O colunista do Estadão Marcel Rizzo revelou no último sábado que Neymar foi aconselhado por pessoas próximas a ligar para o técnico Carlo Ancelotti e o diretor de seleções, Rodrigo Caetano, a fim de destravar sua convocação para a Copa. A lista final será divulgada no dia 18, no Rio. Neymar ligando para Ancelotti para garantir a vaga. E no dia seguinte, agredindo um garoto de 18 anos no treino, a pergunta que Ancelotti vai precisar responder não é só se Neymar está em forma física, é se um jogador com esse histórico recente de comportamento tem espaço numa seleção que vai representar o Brasil no Mundial. Agora vamos falar de Robinho Júnior, porque esse garoto merece que a história seja contada corretamente. Ele tem 18 anos, é filho de um pai que carrega um dos sobrenomes mais pesados do futebol brasileiro, por razões que nada tem a ver com futebol. Foi para a tomografia computadorizada no domingo. Treinou, driblou Neymar e foi agredido por isso. Ele não provocou, não desrespeitou. Fez o que qualquer atleta faz num treino. Tentou se superar contra o melhor. E ao invés de receber reconhecimento ou orientação de um veterano experiente, recebeu xingamentos, rasteira e tapa no rosto. A notificação extrajudicial que ele enviou não é frescura. É o instrumento legal correto para um trabalhador que foi agredido no ambiente de trabalho e quer que o empregador tome providências. E o fato dele ser filho de Robinho não muda absolutamente nada. Ele é um atleta de 18 anos que foi agredido. Ponto. O Santos tem 48 horas para responder à notificação. O que acontecer nessas 48 horas vai dizer muito sobre quem manda no clube, o projeto esportivo ou o nome de Neymar. Comenta aqui. O Santos deve punir Neymar e você acha que essa polêmica vai tirar ele da Copa do Mundo? Isso aqui é Jornal na Real Rio de Janeiro. A gente não suaviza nada.